Olá, boa noite. Eu sou Emília Buarque, presidente do LIDE Ceará. Hoje é 8 de fevereiro de 2021 e estamos iniciando a live do LIDE Ceará com o tema Ciência e Economia, uma análise dos cenários para 2021. Boa noite a todos os filiados do LIDE Ceará e convidados da imprensa. Quero inicialmente cumprimentar nossos convidados especiais, doutora Margarete Dalcomo e Marcos Mendes, dois expoentes em suas áreas que atenderam prontamente nosso convite e hoje estão aqui para uma análise de um panorama realista para 2021. Doutora Margarete, Marcos, no LIDE nós não somos afeitos a arroubos de otimismo ou nuvens de pessimismo, preferimos olhar o cenário como ele é. E a ideia de trazê-los é exatamente para fazer um paralelo sobre a importância da vacinação para a retomada econômica e, de outro lado, que medidas econômicas nós precisamos nesse momento, enquanto as vacinas não chegam em grande quantidade. Temos a honra de também contar com as importantes participações de alguns dos nossos líderes aqui do estado do Ceará. O Beto Studas logo mais estará conosco, Deusmar Queiroz, que já está aqui na sala, presidente do Conselho do Grupo Pagamentos e conselheiro da Abrafarma, Lauro Fiuza Júnior, presidente do Conselho do Grupo Servitec e fundador da Beólica, e contamos ainda com a participação de Mauro Costa, diretor da D2M, nosso parceiro de comunicação. Eu peço a todos que estão nos assistindo que direcionem as perguntas no chat. A dinâmica hoje será a seguinte: nós vamos ouvir uma exposição inicial de cada palestrante, após a apresentação que farei do currículo de cada um deles. E, na sequência, abriremos para as perguntas dos debatedores e dessa importante audiência que está acompanhando a nossa live. Então, começarei aqui apresentando o currículo da doutora Margarete Dalcomo. É formada em Medicina pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, realizou sua residência médica em pneumologia na Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, onde até hoje atua como pesquisadora, tem seu doutoramento em pneumologia pela Escola Paulista de Medicina, vinculada à Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, com larga experiência em pesquisa clínica e tratamento da tuberculose e outras micobacterioses. É docente da pós-graduação da PUC Rio de Janeiro. É membro de diversos comitês e organizações nacionais e internacionais, mas eu destaco aqui como consultora do Banco Mundial e da OMS. Foi uma das pioneiras na luta contra o tabagismo no Brasil. É autora de 16 capítulos de livros médicos e de cerca de 70 trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais. Durante a pandemia da Covid-19 no Brasil, doutora Margarete ganhou o papel de destaque, sendo considerada uma das principais especialistas sobre a Covid-19 e doenças pulmonares no país. Tornou-se principalmente ativa nos principais telejornais e programas brasileiros, com o intuito de alertar a população aos riscos da doença e difundir a ciência para os telespectadores. É colunista do jornal Globo no quadro A Hora da Ciência, que tem como objetivo popularizar o conhecimento científico, recebeu os títulos de cidadão honorário do Estado do Rio de Janeiro, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, medalha Pedro Ernesto, pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mais recentemente o Prêmio São Sebastião e o Prêmio Personalidades do Ano do LIDE Rio de Janeiro, que nós temos muito orgulho aqui de comunicar. Eu diria que é a mulher do ano e que certamente será reconhecida nacional e internacionalmente como um dos grandes nomes da ciência do nosso país. Seja muito bem-vinda, doutora Margarete. Muito obrigada. Vou continuar aqui, já lendo aqui o currículo do nosso economista convidado, um dos grandes nomes da economia do país, Marcos Mendes. Marcos Mendes tem graduação e mestrado em economia pela Universidade de Brasília e doutorado pela USP. Trabalhou no Banco Central e no Tesouro Nacional, sempre em áreas relacionadas à dívida pública e finanças públicas. É servidor de carreira da Consultoria Legislativa do Senado desde 1995, especializado em economia do setor público, finanças públicas, política fiscal e relações federativas. Atualmente está licenciado e vinculado ao INSPER como pesquisador associado em políticas públicas. De maio de 2016 a dezembro de 2018, exerceu a função de chefe da assessoria especial do Ministério da Fazenda, nas gestões Henrique Meirelles e Eduardo Guardia, quando atuou na formulação
discussão e tramitação legislativa das principais reformas econômicas empreendidas pelo governo federal, com ênfase na emenda constitucional do teto de gastos, na revisão do marco regulatório do petróleo, na reforma da Previdência e na reforma da relação entre Tesouro e Banco Central. Desde junho de 2019, assuna a coluna quinzenal de economia no jornal Folha de São Paulo. É autor dos livros Por que o Brasil Cresce Pouco?, Desigualdade, Democracia e Baixo Crescimento no País do Futuro, e por que é difícil fazer reformas econômicas no Brasil? Essa é uma pergunta, Marcos, que nós queremos desvendar aqui nessa live. E hoje é uma das principais vozes da economia, com proposições claras sobre a retomada do crescimento econômico, sem esquecer do equilíbrio fiscal e das medidas que tragam real enxugamento para a máquina pública e que impulsionem a competitividade do país. Dito isso, eu queria já, indo para as perguntas, né, para a apresentação inicial de cada um deles, gostaria de começar com a doutora Margarete. Conforme nós combinamos, nós havíamos falado sobre vocês iniciarem com um apanhado do que aconteceu em 2020. No caso da doutora Margarete, eu pediria exatamente para ela voltar um pouquinho na história, contar um pouquinho sobre a origem do vírus, na sequência sobre as falhas no processo de compras de vacinas, o que foi que deu errado, aonde nós falhamos, sobre a estrutura de atendimento em saúde do país. E depois da sua apresentação inicial, eu farei a pergunta inicial para o Marcos Mendes. Doutora Margarete, com a palavra, por favor. Muito obrigada, Emília, muito obrigada ao Marcos, um prazer estar aqui, né? Atualmente eu tenho discutido com alguns economistas, Marcos, e acabou que no início eu já não tenho mais nenhum constrangimento, né? Já estamos discutindo, já estamos conversando, já estamos nos entendendo muito bem, né? Os economistas e os médicos. E, aliás, eu acho que o momento que nós estamos vivendo no Brasil exige que esse diálogo se faça da maneira mais clara possível. E atendendo ao que a Emília me pediu, eu acho que rapidamente é importante que todos entendamos de maneira muito, digamos, homogênea o que é que nós estamos vivendo, né? Muitos de vocês já me ouviram dizer algumas vezes, e nunca é demais repetir, que nós estamos vivendo um fenômeno modificador das nossas vidas. E eu continuo hoje, né, no momento em que nós vivemos a clara segunda onda no mundo e no Brasil, plenamente convencida de que este é um fenômeno modificador de nossas vidas. Será a última das epidemias? Provavelmente não. Haverá outras, né? Um homem trata tão mal o planeta, atualmente, né? Há pouco eu dizia isso ao Lauro Fiuza Júnior, que seguramente nós estamos propiciando para que o nosso meio ambiente favoreça a migração de vírus, sobretudo vírus que pertencem ao mundo animal e que atravessam a barreira humana. Isso foi exatamente o que aconteceu com o SARS-CoV-2. Nós já conhecemos os coronavírus, eles são vírus muito conhecidos do homem. Nós tivemos duas coronaviroses anteriores a essa, do SARS-CoV-2, nos últimos 20 anos. Tivemos a epidemia da SARS, depois tivemos a epidemia da MERS, e ambas se extinguiram. E aqui queria dizer aos senhores que a grande maioria ao longo da história, né, se nós fôssemos fazer aqui uma palestra, e ela me agrada muito, mas não é o nosso objetivo, da história do homem e as epidemias. A história do homem é as epidemias, né? As epidemias marcam a história do homem, sobretudo no Ocidente, de maneira absolutamente indelével ao longo da história, né? Então, se nós fôssemos analisar desde Roma e até chegando mais perto de nós, a grande peste negra do final do século XIV. Se nós quiséssemos ser muito otimistas, Marcos, nós poderíamos dizer que a grande peste do século XIV gerou o Renascimento em seguida. Então, se nós quisermos trazer alguma esperança nesse debate entre nós temos que ter, digamos assim, uma visão minimamente otimista para imaginar que nós sairemos, no mínimo, um pouco melhores dessa tragédia humanitária, econômica e biológica que nós vivemos nesse momento. Então, o que aconteceu? Na Índia, quem conhece os mercados, os chamados wet markets na Índia, né? na China, desculpa, eu conheço muito bem, conheço
bastante razoavelmente bem a China, já tive muitas vezes na China, conheço bem aqueles mercados, e desde a primeira vez que eu os vi, eu disse, bom, isso aqui não pode dar coisa boa, porque aquele ambiente propiciado por uma questão cultural, né, eles comem animais exóticos, então o que ocorreu? Os coronavírus pertencem, esse SARS-CoV-2, ele é muito característico da população de morcegos. Morcegos são animais que voam, né, como todo mundo sabe, são animais extremamente gregários, viu, Emília? Só vivem em bandos, né, dentro de cavernas, mas eles são comestíveis naquela cultura chinesa, né? Então, o que são aqueles mercados? Né? Os morcegos são apanhados, eles são portadores de grande quantidade de vírus, porque eles mantêm uma temperatura corporal muito alta para poder voar, então a temperatura deles não é igual à nossa, eles têm 37,5 a 38 graus de temperatura, e com isso guardam em si uma quantidade enorme de vírus, que estão lá quietos no seu meio ambiente. Quando eles são retirados e colocados, né, em cima de prateleiras, muitos vendidos a quilo, né, mais ou menos, né, para comestível, aquilo fica ali estirado, e embaixo daquelas plataformas são gaiolas de vários animais, pequenos mamíferos, né, entre eles um mamífero que se chama um pangolim, que é muito parecido com o tatu brasileiro, que ele é de casca grossa, e foi ele o vetor que fez a transmissão do mundo animal e para os seres humanos, porque eles também são comestíveis. Então, com isso, com essa rápida explicação, Emília, eu quero dizer que não há o mais leve sentido em alguém imaginar, como nós ouvimos, bobagens do tipo o SARS-CoV-2 foi um vírus manipulado em laboratório. Isso não tem a mais longínqua possibilidade de ocorrer, pelos estudos todos já feitos. A história biológica é exatamente essa. Isso é perigoso? Pode voltar a ocorrer? Claro que pode, né? Os mercados continuam, voltaram a ser abertos, porque a força cultural é muito grande. Isso se dá de maneira muito semelhante na Indonésia, onde eu também vi esses mercados, que são iguaizinhos, eles comem o mesmo tipo de animais exóticos, e é isso, quer dizer, da mesma maneira como nós tivemos as gripes aviárias, né? Aquela quantidade enorme de aves, né? Vivendo tudo confinado, etc. Aquilo gera um estresse animal de tal ordem que faz com que vírus que eventualmente têm uma situação saprófita, como nós chamamos, ou seja, incapazes de fazer mal naquele ambiente, passam a fazer mal ao homem, porque nós somos estranhos a esses patógenos. E, na verdade, a verdade é que a epidemia da Covid-19 realmente não era difícil nós prevermos, né? Eu me lembro que a primeira entrevista que eu dei no dia 13 de março, quando eu voltava de Brasília, onde eu fui assessorar o grupo, junto com um grupo de colegas, o ministro Mandetta, eu saí de Brasília e fui a São Paulo, porque foi a última reunião presencial da nossa sociedade. E lá em São Paulo foi assim que tudo começou, viu, Emília? Assim que acabaram acreditando que eu fosse uma boa comunicadora, né? E aí eu estava em São Paulo e um colega meu que tem um site chamado Pneuma Imagem me pediu, já que eu estava com tudo muito fresquinho, saindo de Brasília, que eu fizesse uma live com ele, que gravasse. E foi a primeira entrevista dada, gravada, sobre a Covid-19 e como eu pensava que a epidemia fosse ocorrer no Brasil. E eu lhes digo de maneira muito franca e sincera, eu gostaria de ter errado, mas eu não errei. Eu disse naquele momento que a epidemia seria absolutamente trágica no Brasil, porque ela iria mostrar de maneira obscena, não que o rei ficaria nu, mas que a nossa desigualdade social, a nossa dificuldade de acesso à saúde, o desmantelamento do SUS, que era a nossa maior arma e continua sendo, cabe ao SUS resolver o que está acontecendo hoje, e foi o SUS que entrou de maneira muito desprovida das melhores condições, e que nós precisaríamos, naquele momento, de ter uma organização centralizada, muito harmônica, entre os poderes e a comunidade científica e acadêmica brasileira. Isso, infelizmente, Emília, nunca aconteceu,
Nós nunca tivemos esse trabalho harmônico, conjunto, nós trabalhamos o tempo inteiro com uma tensão permanente, tendo que gastar muita energia, eu gasto muito do meu tempo desconstruindo informações que são passadas à opinião pública, que não servem para orientar e servem para confundir. Então, eu acho que, naquele momento, eu dei essa entrevista e foi gravada, e eu me lembro que 24 horas depois, eu ainda estava em São Paulo, me preparando para voltar para o Rio, e o meu colega com quem eu gravei me mandou uma mensagem pelo telefone que a nossa live estava com 400 mil visualizações em pouco mais de 24 horas. E eu estava no aeroporto de Congonhas, voltando para o Rio, quando a Rede Globo me telefonou e me disse: a senhora pode vir à Rede Globo? Eu disse: mas por quê? Ele disse: porque a senhora gravou uma live há 48 horas atrás que está perto de 1 milhão de visualizações. Nós queremos conversar. E aí eu fui. E aí aquela jornalista Camila gravou a Murinha, Bonfim, gravou uma entrevista longa comigo, e aí a partir daí começaram aqueles programas de domingo, longos, especiais na Rede Globo, e nós passamos a contribuir. Então, o que deu certo e o que deu errado, Emília? A primeira questão que não deu certo foi que nós sabíamos que nós precisaríamos de ter mão firme no sentido de saber qual é o tamanho da epidemia, começar a testar. Naquele momento, na minha primeira entrevista, Emília, quem viu e se lembra, eu disse: eu tenho um modelo que eu admiro e respeito, que é o modelo da Coreia do Sul, e até hoje continuo admirando. Por quê? Porque a Coreia do Sul fez o que nós deveríamos ter feito, testagem em massa da população, e foi o governo que fez isso, que deu provimento e deu máscara para toda a população usar. E disse: todo mundo tem que usar máscara, e como não é um governo exatamente um governo forte, todo mundo passou a obedecer, até porque os povos asiáticos têm o hábito de usar máscara bem mais, digamos assim, aderem muito mais a ela. Então, o primeiro, esse modelo, na verdade, quer dizer, de testar para poder dimensionar o tamanho, o tamanho que a epidemia poderia ter, era muito fundamental. Então, a primeira coisa que não deu certo foi que nós não fizemos uma coordenação central, nós não estimulamos que as pessoas cuidassem individual e coletivamente dessa maneira, e nós não demos um acesso adequado à população no sentido de usar a tecnologia, que já de certa maneira estava disponível, como, por exemplo, telemedicina, utilização de telefones celulares, para que as pessoas tivessem acesso ao pessoal de saúde. A isso, paralelamente, Emília, e aí é o que deu certo, mas a um custo humanitário muito alto, é o que eu chamo da nossa mais profunda curva de aprendizado. E aí eu estou falando do que nós, médicos, nós nunca aprendemos tanto em tão pouco tempo, nós nunca lemos, estudamos tanto e nunca trabalhamos tanto em tão pouco tempo. Na verdade, por quê? Foi uma epidemia que chegou ao Brasil trazida pela alta classe média, né? Os primeiros casos que faleceram aí em Fortaleza, inclusive, porque eu vi bem como é que aí foram pessoas que estavam chegando de avião da Europa, então uma epidemia que chegou assim, rapidamente se disseminou, e nós sabíamos que ia ser assim. Então, primeira coisa que deu errado, nós não dimensionamos bem a epidemia. E segunda coisa que foi flagrantemente, eu estou falando aqui com vários empresários que vão entender, a nossa dependência do mercado externo para questões absolutamente estratégicas. Então, o Brasil ficou, né, não foi só o Brasil, né, estou falando do Brasil, mas não foi só o Brasil que ficou de joelhos, né, diante, né, como Nova York, a cidade mais rica do mundo, também ficou de joelhos diante da falta de equipamentos de proteção individual, por exemplo. Né, nós sabemos que a China domina esse mercado, todo mundo fica à mercê, e o Brasil mostrou claramente que não só não tinha autonomia, né, e independência na questão do provimento dos equipamentos médicos, dos equipamentos de proteção individual, como agora, nesse momento, estamos vivendo, e eu vou concluir com a questão das vacinas, conforme você me solicitou.
Então, a questão da farmacoquímica ficou muito clara, né? Na verdade, quer dizer, o Brasil tem um problema, né, dessa dependência, nós dependemos da China e da Índia para tudo, praticamente, até para doença endêmica, né? Por exemplo, vou dar um exemplo só, Emília, o Brasil, que é uma área que eu pesquiso, publico muito, o Brasil tem 75 mil casos de tuberculose a cada ano e não produz um remédio, né? Nós importamos matéria-prima da China, se chega aqui tem algum problema de inconsistência, é um problema, falta remédio, nós estamos vivendo nesse momento falta de remédio para hanseníase, que também é uma doença infeliz e vergonhosamente ainda muito presente no Brasil, né? Mas é uma doença endêmica, não temos remédio, está faltando remédio. Então, assim, o câncer, nós ficamos dependendo de muita coisa e todas essas doenças sofreram um impacto enorme. Todas as doenças chamadas crônicas tiveram um enorme impacto da Covid-19 e isso é algo que nos preocupa do ponto de vista médico enormemente. Então, assim, a produção, a falta de a conscientização de que nós ficamos nessa dependência foi algo também que... Então, assim, acho que isso foi muito importante. Por outro lado, Emília, outra coisa que deu certo, né, e que nesse momento é o fulcro, digamos assim, da nossa reflexão, foi a questão da nossa iniciativa, né? O Brasil tem 2 órgãos públicos de grande capacidade de produção, que são a Fiocruz e o Instituto Butantan. Se nós fôssemos aqui analisar toda a América Latina, são os 2 únicos institutos que são capazes de fabricar vacinas, inclusive IFAs, que são os ingredientes farmacêuticos ativos, né? E poderemos fabricar para toda a América Latina. Então, o que nós fizemos? A Fiocruz começou ainda no primeiro semestre, quando as vacinas começaram a ser já iniciando seus fase 1, fase 2, terminando fase 2 para começar os fase 3, né? E aqui cabe um parênteses, Emília, o ser humano teve um desempenho e um feito absolutamente extraordinário que precisa ser, aqui num meio que não é um meio médico, esclarecido. Nunca nós pensamos que fôssemos capazes, num período menor do que 1 ano, fabricar tantas vacinas e vacinas eficientes, de alta capacidade de proteção em tão pouco tempo, sem pular nenhuma etapa, porque os critérios são tão rigorosos do ponto de vista da regulamentação internacional, e o Brasil, através da nossa Anvisa, é extremamente rigoroso também, que nenhuma etapa poderia ser pulada. Então, assim, hoje nós sabemos, no estado da arte, que existe perto de 200 grupos pesquisando vacinas, tem 16 vacinas em fases clínicas e já perto de uma dezena de vacinas aprovadas para utilização no homem. Então, naquele momento, o Brasil autorizou desenvolvimentos de fase 3 no território brasileiro para a vacina da Pfizer, para a vacina da Janssen, e essas 2 começaram seus estudos para a vacina da AstraZeneca e para a vacina Coronavac do laboratório Sinovac. Tudo isso redunda em que hoje o Brasil teria perfeitamente condições de ter articulado a aquisição da vacina, não só com os 2 institutos brasileiros de grande capacidade de produção, como são a Fiocruz e o Butantan, mas com os 2 outros que tinham feito estudos no Brasil, como a Pfizer e a Janssen, por exemplo. Então, assim, não há dúvida de que aí houve um retardo nessa negociação, uma sensibilidade, por um lado, de liberar para fazer os estudos, que interessavam, obviamente, a todos nós, inclusive a comunidade acadêmica, mas uma articulação que poderia ter sido feita melhor, no sentido de hoje nós estarmos disputando, porque hoje, quando eu digo disputa, é porque esse mercado é um mercado que hoje se tornou muito duro, né? E, novamente, quem tem mais vai ter mais vacina, ou seja, país rico vai ter mais vacina do que país pobre. Só para dar um exemplo, Emília, o Canadá tem hoje 5 doses para cada habitante, né? O Canadá tem 37 milhões de habitantes, está com 5 doses. O que vai acontecer? Isso não é ruim nem bom. O Canadá vai doar o seu excedente para o mecanismo chamado COVAX, que, graças a Deus, existe, foi a grande salvação da lavoura, digamos assim, porque isso é Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde, através do mecanismo COVAX, nós vamos poder fazer
aquela distribuição, digamos assim, menos desigual e mais equânime para os países, será através da COVAX, que países pobres, inclusive da América Latina, vão receber alguns milhões de doses para suas populações. O Brasil é candidato, sim, houve uma negociação com a COVAX, mas nós já sabemos, né, eu falei com a Dr. Jarbas Barbosa, recentemente, na Organização Pan-Americana da Saúde em Washington, ele já nos adiantou que nós não vamos receber os 40 milhões de doses das quais éramos candidatos, mas que devemos receber ainda no mês de fevereiro 14 milhões de doses da vacina da AstraZeneca pronta através do sistema COVAX. Qual é o estado da arte hoje, Emília, nessa alocução inicial que eu estou fazendo, de resumo para vocês, que nós estamos, né? Nós temos, portanto, 2 institutos com grande capacidade de produção. Esse retardo, né? Eu já fui duramente, uma crítica muito dura em relação ao retardo diplomático com que essas negociações foram feitas, porque a Fiocruz fez um acordo muito bem costurado, começado desde junho, de transferência total de tecnologia. Com isso, eu quero dizer a vocês que esse acordo prevê que nós tenhamos recebido as doses prontas do Serum Instituto para começar e pedir o registro emergencial, que nós recebemos o IFA numa quantidade menor do que aquela desejada, mas que outras remessas passarão a chegar de 15 em 15 dias, conforme o cronograma refeito pela Fiocruz, e a Fiocruz não terá nenhuma interrupção no seu cronograma, e o nosso compromisso é entregar ao PNI, ao Programa Nacional de Imunização, 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca Fiocruz, como ela passa a ser chamada, e a partir de maio, mais ou menos, o IFA estará totalmente sendo produzido no Brasil. Portanto, o processo é de transferência de tecnologia total e de nacionalização completa desse produto. Questões semelhantes, não é exatamente igual, têm sido feitas com o Butantan, portanto, no segundo semestre de 2021, toda a vacinação através da vacina AstraZeneca Oxford, ela será totalmente já brasileira, fabricada no Brasil. Então, hoje, qual é a situação em que nós estamos hoje que gera tanta ansiedade, tanta preocupação e é natural? Entendeu, Emília? Nós temos uma grande capacidade e expertise sabida de vacinação. Olha o que está acontecendo nos países europeus. Eu falei hoje de manhã com um colega na França, ele brincou comigo, disse, vocês têm que vir para cá para ensinar a gente a vacinar. Tem estoque de vacina, e eles não conseguem vacinar porque eles não têm essa prática que nós temos. O Brasil tem uma experiência linda com campanha de febre amarela, com campanha do Zé Gotinha para pólio. Olha todas as campanhas, todos vocês têm filhos, e viram o que são as campanhas de pólio extraordinárias feitas no Brasil inteiro. Então, nós sabemos vacinar, mas nós precisamos ter muita vacina. Então, a angústia de vocês é como ajudar, né? Então, o que nós precisamos, né? Vocês não têm como fabricar IFA nesse momento, não tem como fazer isso, mas nós podemos distribuir as vacinas e fazer as vacinas chegarem aos mais longínquos rincões do Brasil, com transporte aéreo, com transporte terrestre, e aí nós batemos numa outra discussão em relação à disponibilização das outras vacinas. Foi um erro nosso? A meu juízo foi, sem dúvida. Nós podíamos ter hoje vacina da Pfizer no Brasil. E essa desculpa que foi usada, que eu nunca aceitei, e de novo vou me manifestar publicamente, de que o Brasil não poderia ter vacina da Pfizer, porque nós não temos freezer a menos 80, é absolutamente inadmissível. Inadmissível. Os senhores sabem quanto custa um freezer a menos 80? Custa 50 mil reais, senhores. Ou seja, a iniciativa privada brasileira, né, quando eu disse isso, quando eu recebi o prêmio LEAD aqui, Emília, vários empresários que estavam presentes, Steinbrück e vários outros, vieram a mim perguntando qual é a cubagem que você quer que nós compremos e doemos, de geradores, etc. Pelo menos nas áreas de capitais brasileiras, todas. Imagina Fortaleza, a quantidade de instituições seguras em Fortaleza, públicas e privadas, que poderiam ter freezers armazenando de maneira adequada a vacina.
Claro que isso não tem sentido, isso é algo perfeitamente factível e plausível, só precisaria ter capacidade, cubagem necessária, e isso seria perfeitamente resolvido sem governo, só pela iniciativa privada brasileira, eu não tenho a mais leve dúvida. E gostaria de concluir, Emília, essa minha primeira intervenção dizendo dois lados positivos, né? Você me perguntou fortalezas e fraquezas, né? Eu diria, dois produtos positivos nascem dessa tragédia humanitária com 230 mortos para o nosso luto no Brasil, e 9 milhões de casos, né? Primeiro, eu acho, né, e vocês me dirão se estão de acordo com isso, um reconhecimento por parte da sociedade civil de que existe uma ciência brasileira. Né? A ciência brasileira mostrou que nós que não fomos embora, que aqui ficamos, porque nós perdemos muitos cérebros que foram embora por não encontrar aqui condições boas de trabalho adequadas, quem ficou produz equipamento, produz respirador a baixo custo, produz uma quantidade de trabalhos científicos. Eu estou, nesse momento, conduzindo o estudo de fase 3 com a vacina BCG para a Covid-19, é um outro estudo de fase 3, né, com vários países, são 5 países, é um estudo multicêntrico internacional, nós estamos publicando, os pesquisadores brasileiros estão aí fazendo parte de grandes grupos, então eu acho que a opinião pública brasileira se familiarizou ao nos ver entrar em suas casas muitas vezes durante a semana, explicando, etc., tentando dizer a verdade, ser claros, nem sempre nós damos boas notícias, mas dizendo, sobretudo, a verdade que as pessoas precisam ouvir. E o segundo produto que eu considero, Emília, muito importante, é que há uma nova visão do que possa ser trabalho público e privado, ou seja, a iniciativa privada brasileira compareceu. Me lembro que na minha primeira entrevista, nessa que eu falei na Rede Globo, eu disse, não pode deixar nas costas do governo. O Brasil tem uma concentração de renda que é absolutamente impossível numa situação epidêmica de se tolerar sem ter um olhar crítico para ela, e a iniciativa terá que comparecer pesadamente. E ela compareceu. Lembrando aí, só pequenos exemplos, Todos pela Saúde, com 1 bilhão do Banco Itaú, que fez muita coisa em colaboração, o União Rio, que aqui no Rio, que abriu hospitais, deu respiradores e muita coisa, faz trabalhos conosco em área de comunidade de grande violência urbana, aqui no Rio, por exemplo, nas favelas da Maré, com 200 mil habitantes, onde nós temos trabalho de diagnóstico, testagem, provimento de cestas básicas, material de higiene, etc., etc. Então, isso eu poderia dar. São Paulo tem Paraisópolis, tem Higienópolis, tem vários exemplos também de trabalhos semelhantes. E eu acho que esses dois produtos, Emília, merecem registro, sabe? Então, assim, dito isso, eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que eu puder dirimir, mais uma vez agradecendo a atenção de todos. Minha resposta em nome de todos é sim. Eu acredito que todos os brasileiros, se há um reconhecimento diante dessa crise, é pelo valor da ciência do nosso país. Essa primeira colocação. Foi muito esclarecedora, todo esse overview que a senhora fez aqui inicialmente. Temos alguns temas ainda a tratar, né? Eu estava falando antes nos bastidores, essa dúvida nossa sobre esse retardo que há na vacinação, mesmo sendo o Brasil um líder, né? um exemplo de estrutura de vacinação no mundo, mas nós vamos conversar adiante sobre isso. Eu quero passar... Pronto, eu quero passar agora a palavra para o Marcos Mendes. Marcos, nós também com esse apanhado sobre o que deu certo e o que ficou pelo caminho em 2020, eu queria só lembrar que nós vimos, né, um governo recém-empossado que no primeiro ano não conseguiu emplacar as reformas e se viu diante de uma crise. Então, diante de tudo isso, eu queria que você fizesse uma análise das medidas econômicas que foram tomadas positivas e as que não foram tomadas ou que foram tomadas negativamente, mas como o Lauro Fiuza vai ter que sair um pouquinho antes da nossa live, eu vou pedir para ele já colocar mais uma pergunta aqui junto com a minha para você
fazer sua apresentação inicial, já agregando a pergunta dele. Por favor, Lauro. Marcos, boa noite. Muito obrigado por estar aqui conosco. Você é um brilhante economista com larga experiência de Brasília, de como as coisas funcionam ou deixam de funcionar. Então, a grande questão nossa, a grande dúvida, nós temos agora uma nova presidência da Câmara e nova presidência do Senado, os dois dizendo que são a favor das reformas que o Brasil agora vai e que existe um consenso no Congresso de que as coisas que têm que ser feitas serão. Eu gostaria de saber muito de você, qual é a sua opinião? Isso vai acontecer ou nós vamos ter reformas de faz de conta, modificando poucas coisas, mas sem colocar o Brasil realmente na rota do desenvolvimento e de uma mudança brutal que nós precisamos? Marcos, seu microfone eu acho que está desligado. Enquanto você destrava aí, eu vou também apresentar aqui o Beto Studart, que entrou logo em seguida, presidente do grupo BSPA, vice-presidente da CNI, conselheiro do LIDE. Apresento, já havia falado de você aos dois, viu, Beto? A doutora Margarete e ao Marcos. Marcos, com a palavra, por favor. Bom, boa noite, Emília, boa noite a todos, boa noite, doutora Margarete, muito obrigado pelo convite. Eu não consigo falar de 2020 sem falar um pouco antes, né? Na verdade, antes da pandemia, a gente já vinha com uma economia com muitos problemas. Eu vou me permitir dar uma visão panorâmica dos últimos 40 anos para explicar a origem desses problemas. Por várias questões políticas e institucionais, a partir dos anos 80, nós organizamos a nossa sociedade transformando o nosso governo numa espécie de resolvedor de todos os conflitos da sociedade brasileira. Nós temos uma sociedade muito desigual, né? Na qual a demanda dos mais pobres é muito diferente da demanda dos mais ricos, que é diferente da demanda da classe média. E a nossa estrutura política e institucional caminhou para solucionar esse problema de conflito distributivo da sociedade, que em muitas sociedades acaba gerando revoluções, golpes de Estado. Nós obtivemos a estabilidade da nossa sociedade transformando o governo na máquina de botar panos quentes nesse conflito. Então, se o pobre está precisando de transferência de renda, criamos políticas sociais para o pobre. Se o autoempresariado quer subsídios, damos subsídios para o autoempresariado. Se a classe média quer emprego público bem remunerado e universidade gratuita para os seus filhos, nós damos universidade gratuita. Então, o Estado brasileiro passou a ser um provedor de tudo para todo mundo e, obviamente, isso tem limite. Então, num primeiro momento, lá na década de 80, a gente financiou isso com emissão de moeda e inflação. A gente chegou a uma hiperinflação. Quando chegou o Plano Real e conseguiu estabilizar a inflação, o gasto público continuava crescendo 5%, 6%, 7% reais ao ano, e com a estabilização a gente não podia mais pagar isso com inflação, a gente começou a aumentar a carga tributária. Então, a carga tributária, que era lá 20 e poucos por cento do PIB, foi bater em 33%, 34% do PIB. Chegou lá mais ou menos por 2007, a sociedade brasileira não aguentava mais pagar imposto, o gasto subindo, porque todas as pressões feitas sobre o setor público eram atendidas, né? Seja de políticas sociais, de políticas regionais, de políticas setoriais. Lá em 2007, mais ou menos, a sociedade se cansou de pagar imposto, teve aquela rejeição da renovação da CPMF, e aí o caminho encontrado para continuar aumentando o gasto público foi aumentar o endividamento, né? Então, já não tinha mais o mecanismo da inflação, já tinha batido no limite a tributação, aí nós começamos a nos endividar. Foi aí que entrou o segundo governo Lula e o governo Dilma, que, na minha opinião, teve um diagnóstico muito equivocado do que fazer para a economia crescer e achou que aceleraria o crescimento gastando mais, subsidiando o investimento e fazendo políticas setoriais. Em 2 anos, a nossa dívida pública cresceu 20 pontos percentuais do PIB
entre 2013 e 2015, né? Foi quando a sociedade, os poupadores, perceberam que a dívida pública estava entrando em rota de insustentabilidade, a gente estava caminhando para um calote da dívida pública, e isso detonou a crise econômica. Uma recessão começou em meados de 2014, durou até 2016 e derrubou a nossa renda per capita em quase 10% do PIB, 7% do PIB aproximadamente. A gente tinha, nessa época, uma economia que eu uso a imagem de que era um navio viajando em alta velocidade na direção errada, né? Quando chegou em 2016, com a mudança de governo, foi possível parar esse navio que estava viajando em direção errada e, pelo menos, orientá-lo para a direção certa. Mas as dificuldades institucionais de você mudar os programas públicos no Brasil, todo mundo que é beneficiário de algum programa público resiste, então você não consegue reduzir subsídios, porque quem recebe subsídio resiste, você não consegue segurar o crescimento de salários no setor público, porque tem um sindicalismo muito forte no setor público, você não consegue, tem muita dificuldade para fazer uma reforma de previdência, porque tem interesses muito organizados, você não consegue parar de transferir dinheiro para estados e municípios que estão quebrados, porque a pressão é muito grande. Então, tem interesses muito organizados, pressão muito organizada, você não consegue mudar esse modelo econômico de uma hora para outra. Então, pelo menos parou-se de singrar na direção equivocada e a economia ficou ali crescendo 1%, 2%, que infelizmente é o potencial de crescimento da nossa economia. Nós não temos produtividade para crescer acima de 2% ao ano, a não ser numa recuperação de uma recessão, que você está com muita capacidade ociosa, mas rapidamente você esgota isso e daí a pouco você volta a crescer 1,5%, 2%. O Brasil, para efetivamente se recuperar, e recuperar o tempo perdido, nós estamos há 40 anos crescendo pouco e nos tornando mais pobres e mais pobres e mais pobres, teria que fazer uma série de reformas econômicas, que são essas reformas que estão aí na pauta: privatização de empresas, abertura comercial, redução de programas de subsídios que diminuem a produtividade. É uma agenda bastante conhecida, a melhoria da eficiência do setor público, né? Toda essa agenda estava proposta e havia uma aparência de que o novo governo, o governo Bolsonaro, iria abraçar essa agenda no campo econômico, né? Antes ainda da pandemia, a gente viu que o presidente da República era totalmente refratário a essa agenda, né? Resistiu fortemente a isso, e veio a pandemia no momento em que já se levantava muitas dúvidas com relação à capacidade de se fazer as reformas que o país precisa fazer para crescer, né? Bom, aí entramos na pandemia, um choque muito grande, né? E nós tivemos aí, como a experiência positiva, uma certa capacidade rápida de reação na área econômica, em prover auxílio emergencial, prover linhas de crédito para as empresas, num primeiro momento confuso, foi excessivo, o auxílio emergencial cobriu muito mais gente do que precisava cobrir, foi em valor muito superior à realidade brasileira, mas é melhor você errar para mais do que errar para menos, né? Também foi excessivo a ajuda a estados e municípios, pelo menos em 50 bilhões a mais. Estados e municípios acumularam caixa, porque precisaram gastar e tiveram menos do que se imaginava, perderam a arrecadação menos do que se imaginava, mas teve uma reação de alto custo que evitou uma tragédia econômica maior. Se esperava cair o PIB em 10%, vai cair em algo como 4%. Agora, isso teve um custo fiscal brutal, porque a gente já estava muito endividado quando a gente entrou na pandemia. E agora, num primeiro momento, o diagnóstico é de que a pandemia ia durar pouco, 3, 4, 5 meses, botou-se todo o dinheiro ali, e, na verdade, ela está durando muito mais. E agora você não está em condições, nós estamos correndo o risco de, se repetirmos a dose das políticas de suporte,
a gente pode perder o controle da dívida pública. Isso vai gerar uma estagnação econômica de mais uma década, não vai ser uma coisa de curto prazo, e o que a gente socorrer as pessoas agora, a gente eventualmente vai estar jogando essas pessoas na pobreza nos próximos anos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que vai fazer daqui para frente. Resumindo, o que deu certo? Foi possível, no primeiro momento, a um custo muito alto, fazer todas essas políticas. Agora, para mim, o que fundamentalmente deu errado? Qual foi a grande oportunidade que nós perdemos com essa pandemia? Nós perdemos a oportunidade de unir um país dividido, né? Um país que estava e continua caminhando para um processo de polarização, de ódio, de conflito, de falta de diálogo. Se nós tivéssemos na liderança política do país um presidente que assumisse o comando do combate à pandemia, chamando toda a sociedade para fazer um sacrifício no momento em que estamos todos vulneráveis do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da economia, que estamos todos mais pobres, ele teria autoridade moral para pedir sacrifícios no campo da prevenção de saúde, de fique em casa, de use máscara, etc., e teria autoridade moral de pedir sacrifícios na parte econômica, né? Para que as pessoas de maior renda fossem mais tributadas para financiar a ajuda, para que as pessoas que não perderam renda perdessem uma parte dos seus rendimentos durante um tempo para financiar outra parte mais prejudicada, e lançar mão de políticas que pudessem atender a população sem aumentar tanto o endividamento público, porque nós estamos passando a conta para os jovens e para as crianças que vão pagar essa dívida mais à frente. E, na verdade, nós tivemos uma liderança que sabotou o processo de vacinação, sabotou o processo de prevenção, né, e apostou na polarização em vez de apostar na união do país. Aí, isso realmente foi a grande oportunidade que nós perdemos, que poderia ter catapultado as reformas econômicas e a gente sair mais forte desse processo. Excelente, Marcos. Assim, é lamentável o relato, né? A nossa preocupação é exatamente que as gerações futuras lembrem dessa pela ineficiência coletiva, né? Mas vamos seguir, então, em frente aqui no nosso debate. Eu queria passar para o Deusmar, por favor, Deusmar. Só um minutinho, eu esqueci de responder a pergunta do Lauro. Sim, perdão. Bom, Lauro, eu sou um pouco cético, tá? Eu acho que você formar uma base política com o chamado centrão requer que o Poder Executivo tenha uma pauta muito clara e uma lista muito clara de prioridades e divida adequadamente o poder e coloque limitações nessa divisão de poder. O nosso governo não fez nada disso. Me parece que a coalizão com o centrão é muito mais um seguro contra o impeachment do que uma mobilização pró-reformas. Não há uma pauta clara de reformas, não há apoio do presidente a reformas fundamentais, não há uma articulação política que me pareça competente para fazer essas reformas andarem. Então, você vai ter aí um período de 2, 3 meses que o Ministério da Economia e as partes mais reformistas do governo vão ter que se mobilizar e fazer esforço. Depois desses 2, 3 meses, acaba essa janela e acho muito difícil andar mais alguma coisa. Deusmar. Muito bem, muito bem. Eu já ouvi a doutora Margarete algumas vezes e confesso que cada vez que escuto, eu fico encantado, porque pela forma simples e objetiva que a senhora faz as colocações. Demonstra que a senhora tem realmente um conhecimento muito grande da área sanitária do Brasil. Para ser bem objetivo, me preocupa muito a logística. A senhora falou que realmente tem como se armazenar vacinas com até 70 graus abaixo de zero, mas não é só essa, não. A outra de 8 graus, chegar nos rincões do Brasil. Eu sei que o PNI tem uma estrutura muito boa e que pode, num período normal,
atender a necessidade. Mas nós estamos em período de exceção. Em abril começa a vacina da gripe, outras vacinas vão chegar. E aí a senhora disse uma frase muito interessante, que não podemos deixar nas costas do governo. Então nós temos, só para você ter... Nós precisamos usar toda a estrutura privada que possa contribuir para que a gente, o mais rápido possível, não só resolva o problema da saúde das pessoas, mas da saúde financeira. A economia não volta enquanto não tiver um percentual significativo de pessoas vacinadas. Cada dia que passa, o medo continua. E aí nós temos tanto as clínicas como as farmácias que se prepararam para isso. Para você ter ideia, a instituição da qual eu participo, que é a Abrafarma, que reúne as 26 maiores redes do país, tem capacidade para vacinar 2 milhões de pessoas por semana, já com as estruturas montadas, porque hoje em dia acabou aquela história, pelo menos para as grandes redes, de a farmácia ser um ponto de venda de medicamentos, higiene e beleza. Hoje nós estamos nos transformando em um hub de saúde, como a Algris faz, como a CBS faz, tem lá o Minute Clinic, tem pessoas atendendo para resolver aquelas questões primárias. Então nós temos hoje áreas reservadas dentro da própria farmácia, onde tem um farmacêutico preparado para fazer esse trabalho. Então, se contarem com a iniciativa privada, e aqui eu não estou falando em a iniciativa privada comprar a vacina e ela mesmo aplicar, não, eu estou dizendo junto com o governo, num sistema de agendamento que atenda tanto o setor público como o setor privado. Eu vejo hoje aqui agendamento com 30 minutos, quando a gente sabe que 10 minutos resolve para se dar a vacina, não precisa de tanto espaçamento de um para o outro. Então, falta um pouco de uma administração mais eficiente nesse sentido de viabilizar e escoar a necessidade. Aí, talvez só argumente, mas não tem a vacina. Tá bem, então temos que nos preparar para quando tiver, porque mais cedo ou mais tarde chegará. Também queria que a senhora comentasse um pouco sobre a Sputnik, porque nós temos uma indústria no Brasil, indústria química. Aliás, o Brasil é um dos poucos países que tem condições de produzir vacina, e me parece que nós vamos ter condições, através da União Química, de ter essa outra alternativa da Sputnik, que é a vacina originária da Rússia. Se isso também não seria uma ajuda grande para dar vazão e atender essa necessidade grande que nós temos agora. Emília, depois um comento sobre o Marcos, não é isso? Eu preferia que você já fizesse a pergunta, porque nós vamos ter que ser mais ágeis aqui nas respostas. Tem muitas perguntas. Marcos, a minha colocação é muito simples. Se o Brasil fosse uma iniciativa privada, o que ele faria? O que as iniciativas privadas fazem? Quando não tem uma receita que justifique, eles cortam os custos. Então, é inadmissível que pessoas que chegam no Ministério, não vou dizer pessoas que chegam no Ministério da Economia, ou da Fazenda, ou o que quer que seja, ou do Planejamento, porque existem umas forças antagônicas lá, mas todo mundo sabe qual é o problema do Brasil. Você tem um custo insustentável. Você parte de um Congresso com Câmara e Senado com um custo absoluto. Você vai para a área jurídica, o STF e os milhares de tribunais que existem espalhados pelo Brasil afora, com um custo estúpido. Você vai para o executivo, independente do federal, mas o executivo estadual com governador, deputado, prefeituras com vereadores, os 500 e tantos, 5.500 municípios com vereadores, uma máquina totalmente sem ter sentido para existir dessa forma. Então, é muito difícil a gente suportar, qualquer um que tenha conhecimento da iniciativa privada, suportar que o país continue com essa loucura que existe aí, de um desperdício muito grande de tudo. E o pior é que a gente sabe a receita. Não vou dizer qualquer um, não, mas você pega o Marcos Lisboa do INSPER, todo mundo fala, escreve sobre isso, e ninguém toma uma providência. Continua-se tendo o desperdício sem poder ter. Quando a agência do Bradesco está dando prejuízo, ele fecha. Quando uma farmácia está dando prejuízo, eu fecho. E o Brasil tem N empresas estatais e não fecha. E não muda. E continua aquela embromação
quando a gente podia ter um saldo positivo de receita, de tudo. Então, eu sei que você não tem uma resposta para isso, mas quando haverá uma mudança para se administrar corretamente esse país, de tal forma que ele gaste o que pode gastar e que sobra o suficiente para se investir nas necessidades que nós temos de educação, de saúde, de segurança, de infraestrutura, de tudo isso. É revoltante a gente saber que existe a solução e não se ter a solução. Muito obrigado. Obrigada, Deusmar. Eu vou aqui, de alguma forma, ser guardiã do tempo. Pedir, eu sei que as questões são muitas, mas pedir para que tentem resumir para a gente fazer várias perguntas. Doutora Margarete, primeiro. Olha, acho que a pergunta que o Deusmar fez é muito boa, né? Acho que sim. A primeira questão, Deusmar, que nós precisamos hoje, se nós tivéssemos hoje o número de vacinas necessárias para o Brasil, nós teríamos que estar aqui discutindo com os senhores a logística de distribuí-las e de aplicá-las. Não precisa nada de meia hora entre uma pessoa e outra, você tem toda a razão, isso é uma bobagem, a vacina é muito rápida, a vacina da Coronavac já é em dose, numa seringa, ela já vem seringada, então não tem nem o tempo de tirar da seringa, é só uma questão de aplicar. A utilização de drive-thrus é extremamente prática, isso pode ser muito bem organizado em todas as cidades brasileiras, grandes e pequenas. O que precisa é ter controle e fiscalização adequada, porque nós sabemos que houve, né? Olha o que aconteceu em Manaus, que coisa mais vergonhosa. Nós todos, toda a comunidade acadêmica defendeu que o Amazonas recebesse mais vacinas nessa distribuição dos quinhões para os estados, e chega em Manaus, a vacinação para por questões jurídicas, porque houve desvio de vacina, né, porque alguém bota no bolso a vacina e diz que tem que levar para casa porque tem que vacinar a mulher da sua vida, e coisas assim que acontecem na cultura brasileira, que é uma cultura do clientelismo, né, Marcos? Marcos Mendes conhece muito bem isso, quer dizer, é o país do sabe com quem está falando, foi o meu artigo do Globo da semana passada. Isso não pode, quer dizer, mas para isso tem que ter fiscalização. A sociedade civil tem que saber que a nossa modalidade de vacinação e escolha por faixa etária está correta. Muitos me perguntaram, e antes que vocês me perguntem, por que nós não fazemos que nem a Indonésia, que está vacinando primeiro os jovens? Ora, primeiro que a Indonésia tem muito menos velho do que nós, e segundo, porque quem morre mais no Brasil é quem tem mais idade. Então, a idade já é um risco maior para morrer de Covid-19. Então, a conduta está correta, vacinar profissional de saúde e idosos. Uma vez vacinado esse pessoal todo, quer dizer, nós e as pessoas de mais idade, a próxima etapa, a meu juízo, não é o que está no cronograma, mas é o que eu acho que a sociedade civil tem que lutar para ter, são os trabalhadores da educação, porque tem que reabrir escola, as crianças têm que voltar para a escola, não pode mais um ano da marginalidade, porque a diferença social, Marcos, é brutal. Eu tive reunião com escolas privadas de alto poder aquisitivo em São Paulo, é impressionante, tudo que a gente fala no dia seguinte está feito, placa de acrílico, não sei o quê, bebedor lacrado, enfim, tudo. E as escolas públicas, que estão ao Deus dará, como devem estar, não no Ceará, porque o Ceará é um belo exemplo em questões de educação, então o Ceará é até uma exceção, né? Mas, digamos, outros estados, né, onde a situação, como o Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu estou. Então, a questão é essa agilidade, ela vai poder ser mais exigida, viu, senhor Deusmar, quando nós tivermos muita vacina. E nós teremos muita vacina rapidamente. Eu acredito que dentro de um mês nós já teremos alguns milhões de vacinas a ponto de serem distribuídas, e aí é onde eu acho que vocês podem ter um papel importante. A vacina da Pfizer é uma alternativa, a vacina da Janssen, que é uma vacina muito boa e que tem a vantagem de ser dada em uma dose só, ela poderá ser uma alternativa se eles entrarem com pedido no Brasil. Até onde nós sabemos, isso não está feito ainda. A Pfizer deu entrada num pedido emergencial e poderemos ter uma negociação, reabrir uma negociação, porque foi desastroso a negociação aberta pelo Brasil junto à Pfizer, e nós teremos que fazer essa recostura de novo. E, finalmente, a Sputnik,
É uma vacina que mostrou, nós estávamos todos, a comunidade acadêmica, esperando ansiosamente os resultados foram publicados na semana passada, é uma boa vacina, é uma alternativa, mas a questão de fabricar pela União Química ainda, essa tem uma distância maior, meu Deus, porque a União Química ainda não mostrou uma qualificação suficiente para ser aprovado pela Anvisa neste momento, né? Isso poderá vir a ocorrer, mas pode ser feita negociação de dose pronta, né? Isso é uma questão que pode ser feita e rearticulada também, já que a vacina é boa. Então, a questão hoje que se coloca, resumindo, é que nós temos que otimizar a distribuição e a aplicação em massa. E, finalmente, nós não vamos conseguir conter essa epidemia, Deusmar, nós não vamos conseguir recuperar a nossa economia se nós não vacinarmos, no mínimo, e eu sei que essa é a minha posição, que eu estou defendendo, já tenho dito isso, e vários acadêmicos, várias pessoas concordam comigo, embora não seja um consenso universal, nós temos que vacinar no mínimo 70%, 80% da população brasileira. E nós podemos fazer isso sim, nós podemos vacinar 70% da população brasileira em um semestre. Não precisa nada de esperar 3 anos, como a imprensa botou, de esperar 1 ano, nós podemos. Basta ter vacina e todo mundo colaborar para que ela chegue no sertão do Nordeste, nas áreas ribeirinhas, no São Francisco e em todos os lugares do Brasil onde nós podemos chegar por avião, por via aérea, por marítima, por rio, enfim, nós teremos que fazer isso com o auxílio de todos vocês. Só antes do Marcos responder, ainda para a gente tentar esclarecer ainda mais essa questão das vacinas, doutora Margarete. Existe um movimento, inclusive, de empresários batendo na tecla de que até setembro toda a população tem que estar vacinada, ou pelo menos grande parte, o Deusmar faz parte, inclusive, desse grupo. A minha pergunta, bem objetiva, a senhora inclusive mencionou que a própria Fiocruz tem capacidade para ter 100 milhões de vacinas, né, começando a ser entregue a partir de maio. Nós podemos ter essa expectativa de, nesse ano de 2021, nós termos a vacinação de 70% a 80% da população? Sem dificuldade nenhuma. Nós faremos isso por quê? Porque o cronograma da Fiocruz não tem nenhuma razão de ter atraso, a não ser que haja alguma hecatombe que não cheguem as IFAs aqui. A partir de maio, a IFA já será produzida no Brasil. O que nós temos agora é que entregar esses primeiros 15 milhões de doses, que a Fiocruz deve entregar até março, para ser distribuída, e o Butantan tem capacidade de outras 100 e tantas. Então, o Brasil tem a encomenda tecnológica aos 2 institutos, deve prover um número de doses superior à população brasileira, considerando que elas são ambas de 2 doses. Então, se você tiver como complementar isso com outras vacinas, nós podemos seguramente. E do ponto de vista logístico, Emília, se nós quisermos, se houver uma decisão política e uma grande participação da sociedade civil e da iniciativa privada ajudando as instituições governamentais nisso, no sentido de prover toda essa logística, nós podemos vacinar não em setembro. Eu tive essa discussão com um grupo de empresários, com a Luísa Trajano, agora na última sexta-feira, né, onde havia muitos empresários também, e eu disse, não precisa ser setembro, nós podemos fazer isso em um semestre, se nós tivermos muita vacina e muita logística. Perfeito. Mas, doutora Margarete, eu faço parte de um grupo que já encaminhou por diversas vezes a solicitação ao governo para usar as farmácias. Os Estados Unidos está aí, o Algris, vacinando mais de 1 milhão por dia. E nós teremos condições de também fazer isso. A senhora disse, se deixar só pelo PNI, vai demorar cada vez mais. Nós temos toda uma estrutura de clínicas e farmácias no Brasil que podem usar, que podem fazer. Eu estou de acordo, eu não sou contra isso. Em outros países, inclusive, né, Deusmar, nós tivemos um relato aí do nosso líder Alemanha falando que existe uma mobilização no país nesse sentido da utilização de clínicas também. E só para fazer um adendo, nesse final de semana eu tive uma conversa num grupo com o Jorge Paulo Lema e ele falava que a vacina da Oxford, da AstraZeneca, será a vacina principal dos países emergentes.
que nos traz muito orgulho de ter a Fiocruz aqui representando no Brasil. Emília, ela é a vacina, sim. Por quê? Porque ela foi concebida de uma maneira que ela não exige grande sofisticação de cadeia fria, é geladeira doméstica, e ela foi negociada. A negociação que a Fiocruz fez foi muito bem feita, né? A AstraZeneca negociou a custo humanitário. Olha a diferença de preço. Cada dose da vacina AstraZeneca, as 2 doses, custam $3,16. Isso é custo absolutamente humanitário. A outra vacina, mesmo a do Butantan, tem um custo bem mais alto. A vacina da Pfizer sairia hoje aproximadamente R$50. Enfim, são vacinas mais caras. São Ela vacinas tem preço e logística fácil, não é, doutora Margarete? É muito fácil, muito fácil. Marcos, por favor. Bom, o ponto do Deusmar, né, sobre por que não se administra o governo como com a cabeça da iniciativa privada. Porque, infelizmente, o governo não tem um dono, né? O processo democrático passa por várias instâncias de decisão, tem que passar pela chancela, tem que ter a iniciativa do Executivo, tem que ter a chancela do Congresso, depende das regras eleitorais. Então, nós temos uma regra eleitoral no país que gera uma pulverização muito grande de representação no Congresso. Nós somos o país que tem o Congresso mais pulverizado do mundo, com 3 dezenas de partidos na Câmara, 2 dezenas no Senado. Isso dificulta muito o processo decisório, dificulta muito a formação de coalizão, e nós construímos, ao longo de 40 anos, uma sociedade que, como eu vinha falando, se entrincheirou na defesa de seus interesses, né? O governo virou a fonte de obter benefícios para todo mundo, e todo mundo quer tirar, e ninguém aceita dar mais, né? Eu acho bastante curioso. Hoje, por exemplo, eu publiquei um artigo no Brasil Journal dizendo como a gente poderia fazer para financiar o novo auxílio emergencial. Aí eu digo, corta aqui, corta ali, aí as respostas são muito interessantes. Gostei de todas as propostas, menos dessa que corta o meu. Eu gostei muito, mas aqui, ó, a minha área precisa ser privilegiada, não pode ser cortada. Então, as respostas são sistematicamente nessa direção, né? O que o Marcos de Lisboa chamou, muito felizmente, de sociedade da meia entrada. Todo mundo acha que tem direito ao seu benefício, à sua meia entrada, e que os outros têm que pagar. Então, nós estamos nesse impasse, a gente não consegue chegar num consenso social, nós temos um grau de coesão social muito baixo, e não conseguimos, através da mediação política, encontrar os caminhos que toda a sociedade, cada um pague uma parte do custo. Esse é o problema. Beto Studart, convido você a participar. Tá, o seu som. Eu cheguei atrasado, Emília, eu perdi grande parte da doutora Margarete, ainda a alcancei. E fico muito feliz em escutá-la, porque ela acaba nos trazendo um grande alento, né? Essa possibilidade de termos 80% da população vacinada esse ano é um espetáculo. Então, parabéns para nós, doutora Margarete, parabéns para a senhora que veio aqui nos brindar com boas novas. E ao Marcos, boa noite também. Marcos, eu saio mais entristecido com as suas palavras, porque eu já estou há 50 anos fazendo vida empresarial e sempre estou alimentando essa possibilidade da gente ver o Brasil um pouco mais arrumado, como bem colocou o nosso amigo Deusmar, e esse desperdício eterno e constante continua, e a gente não vê a possibilidade de sair por conta das suas palavras, porque se você acha que daqui a 3 meses nós estamos com essa janela de oportunidade fechada novamente, o Centrão, o Bolsonaro vai se preocupar só e exclusivamente em se manter sem um impeachment. Porque eu não acredito. Eu acho que hoje ele está consciente do problema nacional, do desperdício, da falta de produtividade, da grave crise que nós entramos por conta da pandemia, que nós precisamos recuperar com a dívida pública muito instalada, bem instalada, gravemente instalada. E eu acho que acho que você tem razão quando fala na polarização, que ao invés de a gente unir
o povo brasileiro, os políticos na mesma causa, na mesma direção. Houve um desperdício também nesse sentido, politizou-se muito, ele errou nesse aspecto, embora seja um homem imbuído do melhor propósito no que diz respeito à honestidade. E a minha pergunta vai ficar mais ou menos pendente, porque, na realidade, ia perguntar para você se daria para nós pensarmos em fazermos a nossa reforma administrativa antes mesmo de contarmos e falarmos na reforma tributária. A reforma tributária, do jeito que está sendo tocada, ela é muito mais uma simplificação tributária se nós não tivermos a oportunidade de conhecermos o tamanho do Estado. Então, para a gente ter uma redução de alíquota, para a gente colocar o Brasil na rota da competitividade com os países do mundo, onde os Estados Unidos tem uma carga de 22% de imposto, a nossa aqui é 34%, como você também mencionou. Se nós não tivermos uma reforma administrativa séria, que eu sei que tem efeitos políticos também, quando se mexe nesse ambiente, eu acho que nós não vamos para lugar nenhum. Então, eu fico preocupado com os 2, 3 meses essa janela fechar, né, e fica eu e o Deusmar aqui com a mesma retórica de preocupação com a eficiência, e o brasileiro vai pagar essa conta, sei lá, com juros altos novamente, né? O juro baixo está trazendo um alento muito grande para todos nós, e perde-se um pouco nas aplicações financeiras, mas ganha-se muito na produtividade dos nossos negócios. Eu trabalho também no mercado imobiliário, e ele tem dado assim, sinais espetaculares, mês a mês, se vendendo mais. E somos também geradores de mão de obra, né? Nós somos agregadores de mão de obra. Então, a minha pergunta era essa aí, era em direção à reforma administrativa. Eu acho que ela é muito, muito importante para todos nós brasileiros. Aí fica com você, Marco, para ver se você amplia esses 2, 3 meses para poder fazer essa reforma. Eu posso acrescentar mais uma outra pergunta para já o Marcos responder, então, ainda sobre esse seu artigo, que por sinal é excepcional, eu vou fazer o seguinte aqui com os nossos filiados, amanhã nós vamos encaminhar o seu artigo, Marcos Mendes, e também da doutora Margarete, que é publicado amanhã, não é isso, no Globo? Então, nós vamos encaminhar os 2 artigos para os nossos filiados amanhã, porque eu acho que é uma leitura muito importante. Mas sobre o seu artigo, você fala especificamente do auxílio, da possibilidade de realmente ter de onde tirar sem esquecer do equilíbrio fiscal. Qual é a sua avaliação? Nós, como empresários, nós temos nítido e claro que o auxílio foi ainda o que salvou a pátria, né, que sustentou a economia. E com a perspectiva do que tem se lido na imprensa, de um possível auxílio de 3 parcelas de 200 e poucos reais, me parece que não vai ser suficiente nem para abrigar, digamos assim, a desigualdade social que aí está, nem tampouco para trazer nenhum impacto na economia. Existe a possibilidade, Marcos, disso ser ampliado, desse valor e desse número de parcelas ser ampliado sem prejudicar o equilíbrio fiscal? Sou eu agora, doutora Margarete? Pode ser eu? Sim, é com você. Tá. Vamos lá. A primeira questão da reforma administrativa. A reforma administrativa, como está posta, ela tem muito pouco impacto de curto prazo, tá? Porque ela não pega os servidores já em exercício, é só para o futuro. Então, em termos fiscais, ela não dá muito retorno. Se ela agregasse quem já está no trabalho, você teria, nos próximos 3, 4, 5 anos, um impacto significativo, mas ela já entrou bastante, digamos assim, aguada no Congresso. E a reforma administrativa ela tem mais a função de melhorar a eficiência e a produtividade do setor público que, efetivamente, de melhorar a arrecadação fiscal. Já a reforma tributária, ela seria interessante, embora bastante complexa também, porque ela teria o potencial de já desamarrar o crescimento à medida que fosse sendo implementada, né? Na medida que ela facilita, ela corrige preços relativos da economia, tributa menos quem paga muito imposto hoje, tributa mais quem paga menos, torna os impostos menos geradores de menor distorção, e isso aumenta a produtividade da economia.
Tomara que a gente tenha uma janela, que eu esteja errado, que a gente tenha uma janela maior do que 3, 4 meses. Né? A minha experiência de algumas décadas aqui em Brasília não me faz muito otimista. Com relação ao valor do auxílio, a gente tem que ter cuidado seguinte, de que nós estamos numa situação em que a inflação já está mostrando crescimento e persistência maior do que se imaginava. Vários setores estão com incapacidade de ofertar produtos, seja por interrupção do sistema produtivo, seja porque tiveram que reagir a uma recuperação da demanda mais rápida do que o esperado. Você já tem um processo de medo em relação à dívida pública que já está gerando fuga de capital. Então, você tem o dólar hoje num valor muito mais alto do que deveria estar, tendo em vista que o cenário internacional está todo positivo para o Brasil, preço de commodity alto, abundância de capital. Era para a gente já estar deslanchando agora se a gente tivesse com a situação interna arrumada. Então, o risco de você fazer um auxílio emergencial maior, e de maior valor e mais prolongado, é você ter um impacto econômico que não vai ser igual ao primeiro auxílio, né, do ponto de vista econômico. E olhando qual é a finalidade do auxílio, o auxílio não deve ser visto como um instrumento de recuperar a economia. Ele é um instrumento muito caro para isso e de efeito muito efêmero. Você vê que acabou o auxílio, acabou o efeito, né? Você teve pessoas se sobreendividando, achando que tinham ficado com uma renda mais alta permanentemente, e hoje estão retornando a uma situação de dificuldade. O auxílio é uma espécie de seguro, é um seguro para aquelas pessoas que foram muito afetadas pela pandemia, né? E não um mecanismo de redistribuição de renda, que foi o primeiro auxílio, e foi em valor muito maior para muito mais gente, né? Então, você teve, em plena crise econômica, em que a renda do país estava caindo, você diminuiu a desigualdade. Isso não era sustentável, é desejável, mas não é sustentável. A desigualdade você reduz com políticas estruturais que vão muito além de simplesmente o governo distribuir dinheiro. Isso não se sustenta, né? Então, essa é a minha preocupação. Então, se for para pagar o auxílio agora, tem que se buscar fontes de financiamento que não sejam um aumento da dívida pública, senão o tiro pode sair pela culatra. Nós temos aqui algumas perguntas e eu vou concentrar ainda, doutora Margarete, aqui no Marcos, e depois são perguntas pontuais e depois eu volto com a senhora, né? Marcos, como você vê para 2022 o comportamento do preço das commodities agrícolas, se ainda nós teremos muita pressão no aumento de preços dos alimentos? Bom, eu não acompanho esse mercado, não acompanho o mercado futuro de commodities, então não sei dizer, mas na situação atual, numa situação normal, o que costumaria acontecer? O preço das commodities aumenta a receita em dólares do Brasil, entram mais dólares, o dólar se desvaloriza frente ao real, o real se valoriza, e isso segura a pressão inflacionária. Hoje, o que está acontecendo? Mesmo com o preço das commodities subindo, o dólar não está caindo, porque ele está sendo pressionado por outros fatores, como a incerteza, a fuga de capital, a insegurança, porque a nossa situação fiscal está muito desarrumada. Então, o boom de commodities está se traduzindo em mais inflação, porque na hora que o vendedor de arroz vê que ou ele exporta para um valor mais alto, ou ele vende no mercado interno, ele só vai vender no mercado interno pelo valor que ele receberia exportando, e isso faz os preços subirem, né? Mas eu não sei dizer, eu não trabalho com acompanhamento de futuro de mercado. E sobre a perspectiva de fluxo de capital estrangeiro para investimentos a longo prazo no Brasil para esse ano? Olha, muito pouco, né? Nós temos uma abundância de capital tão grande no mundo, por conta dos países desenvolvidos estarem emitindo muito dinheiro, porque eles têm uma condição muito melhor que a nossa para fazer isso, porque são emissores de moeda de circulação internacional, a nossa não é.
Então, há um excesso de liquidez tão grande no mercado internacional que até Brasil e Argentina estão recebendo dinheiro, porque os investidores começam a procurar oportunidade de investimento e aí assumem riscos maiores. Mas hoje o Brasil é um país de alto risco, nós não somos grau de investimento, nós estamos correndo risco de rebaixamento da nossa nota de crédito. Então, não se pode, o máximo que se pode esperar é a entrada de capital para investimento de curto prazo, mas investir em longo prazo no Brasil hoje é uma temeridade. Perfeito. Então, eu passo agora para algumas perguntas aqui para a doutora Margarete. Primeiramente, tem a pergunta do membro do LIDE Ceará, Charles Boris. Ele pergunta, considerando a possibilidade de menor eficácia de algumas vacinas em relação às mutações que já surgiram, entre elas ainda pouco avaliada no Brasil, podemos considerar uma possibilidade real a necessidade de vacinações anuais? Qual a sua visão futura, doutora Margarete? Não, são duas coisas diferentes e duas respostas, né? A primeira, assim, ninguém tem que ter a menor preocupação nesse momento com as variantes virais observadas até esse momento. A informação que circula, né, e por isso é que eu declarei numa entrevista de jornal há pouco tempo atrás que as redes sociais têm feito um desserviço à opinião pública no sentido de veicular informação que não tem fundamento, né? O que houve é que, num estudo muito pequeno, na África do Sul, mostrou-se que a vacina da AstraZeneca teve uma eficácia menor no estudo de 39 pacientes, que não vale a pena a gente perder tempo com isso. E duas vacinas que não tem no Brasil, que são a Novavax e a Janssen, mostraram com a variante África do Sul uma eficácia que precisará ser recomposta no outro grupo. Todas as variantes, as 3 variantes sabidas até agora, inclusive a variante brasileira, aparentemente não tem nenhum problema com a eficácia, ou melhor dizendo, a efetividade, que é mundo real, como a gente sempre tenta responder, com as vacinas. Essa não é absolutamente uma preocupação que nenhum de vocês deve perder nenhum tempo com isso. Caberá a nós fazer o que nós chamamos a vigilância genômica. Isso é uma questão prospectiva que nós vamos fazer. Todo mundo que vai ser vacinado será objeto, ou pelo menos grupos específicos, serão observados prospectivamente. Isso não quer dizer que nós tenhamos que imaginar quando nós teremos que ser revacinados. Essa resposta não está dada, nós não sabemos se vamos precisar nos revacinar com qualquer uma das vacinas daqui a 2 anos, 5 anos ou 1 ano. Isso só a prospectiva é que poderá responder. Nesse momento, o que nós temos que fazer é ter muita vacina e vacinar muita gente. Perfeito. Eu farei 3 perguntas de uma vez, doutora Margarete, e depois eu vou passar para o Mauro Costa fazer uma pergunta aqui dos nossos amigos da imprensa. Primeiro, uma citação do ex-ministro Mandetta, há umas 2 semanas atrás, a preocupação dele com o surto de outras doenças e com a vacinação para outras doenças. Eu queria que a senhora fizesse um comentário sobre isso. Além disso, a senhora falasse um pouco sobre qual deve ser a expectativa do brasileiro e talvez do mundo sobre a duração da pandemia, né? Porque uma coisa é a gente vacinar, outra coisa é a gente continuar com os cuidados que nós precisamos ter. E uma pergunta pontual aqui que surgiu é se houver algum pequeno atraso da primeira para a segunda dose, de acordo com o protocolo de cada vacina, se há algum problema. Seu áudio. Posso então? Desculpa, doutora Margarete, eu queria aproveitar, Emília, eu posso fazer a do Samuel, que está muito próximo com o que a doutora Margarete tinha falado, de se terem vacinas, muitas vacinas, né? Doutora Margarete, o Samuel Pimentel, do Jornal Povo, nosso colega, pergunta como é que a senhora observa, então, a iniciativa de estados de buscarem negociar individualmente a importação das vacinas. Bom, em relação a outras doenças, estou com áudio, né? Em relação a outras doenças, Emília, sem dúvida nenhuma, já houve, como eu disse anteriormente, já houve um impacto absolutamente dramático
em relação a outras doenças no Brasil causado pela epidemia da Covid-19, não há dúvida, né? Outras vacinações também sofreram um impacto muito indesejável, né? Como, por exemplo, a própria vacinação das crianças. Todo mundo sabe que o SUS tem 16 vacinas gratuitamente oferecidas à população infantil e à população idosa, como a vacina da gripe, que de média nós vacinamos aproximadamente 80 milhões de brasileiros com a vacina da gripe, que é um espetáculo em termos de demonstração de capacidade de vacinar. Então, não há dúvida que outras doenças ficaram, sim, prejudicadas e nós vamos ter que correr atrás, digamos assim, de recuperar essa cobertura vacinal, sobretudo doenças que já estavam em vias de serem erradicadas no Brasil, por exemplo, como sarampo, Emília, que é trágico, houve um recrudescimento terrível do sarampo, inclusive entre população adulta. Então, é preciso que todos vocês tenham essa consciência e de que disseminem entre seus funcionários, etc., a necessidade de realmente vacinar, inclusive população adulta, pelo sarampo, né? A questão da duração da pandemia, Emília, ela é mais ou menos previsível de que nós teremos ainda um ano de 2021 muito duro, né, porque a pandemia é uma pandemia, não é só no Brasil, né? Quer dizer, a questão das viagens internacionais, por exemplo, é muito complexa, né? Muito provavelmente nós não poderemos, até porque o Brasil nesse momento está muito pestiferado, né? Nós somos impedidos de entrar em qualquer lugar, até na Argentina, né? Então a situação do Brasil preocupa realmente muito, é por isso que mais uma razão pela qual, quer dizer, a indústria do turismo também está duramente castigada por causa disso, né? Então, a duração da pandemia, eu diria que nós conseguiremos alcançar essa chamada célebre, usando o termo que vocês já nos ouviram falar muitas vezes, a imunidade de rebanho, né? A imunidade de rebanho é um termo que só se aplica, né, ele é usado de maneira equívoca, mas ele só se aplica à vacina, quer dizer, é só com vacina que você alcança a imunidade de rebanho. E para alcançá-la no Brasil, é o que eu estou dizendo, nós precisaremos vacinar muito rápido e muita gente. Aí nós vamos conseguir diminuir o número de mortes, diminuir o número de internações hospitalares, diminuindo a pressão sobre o sistema de saúde, que está absolutamente exaurido com os custos e o custo humanitário dessas mortes todas. Em relação ao atraso de dose, não há, quer dizer, há digamos assim, um timing que é possível, né? Então, por exemplo, há vacinas em que o intervalo entre duas doses deve ser no máximo de 28 dias, é claro que se você tomar com 26 ou com 30, nenhum grave problema, tem um desvio padrão aí que é tolerável. A vacina da AstraZeneca é com intervalo de 12 semanas, então, evidentemente, se você está viajando, pode se vacinar alguns dias antes, e se não chegou a tempo, pode vacinar alguns dias depois, isso não compromete absolutamente a eficácia, uma vez que uma dose só já é responsável por conferir um grau de imunização bastante considerável, mas precisa de ter 2 doses em todas as vacinas que foram desenhadas e concebidas para 2 doses. A questão das iniciativas, Mauro, desses estados, ela diz respeito, eu conversei com alguns secretários de saúde, um com quem eu tenho conversado muito é o secretário Nésio do Estado do Espírito Santo, até tenho muitas ligações, minha família é capixaba, então eu tenho conversado muito com eles, enfim, na verdade, isso foi gerado, essa ansiedade, porque justamente para dar uma resposta mais rápida, para poder abrir escola, poder botar a economia para voltar a funcionar, etc. Mas isso deixa de prosperar, digamos assim, conforme tiver um número de vacinas disponíveis através dos 2 institutos brasileiros. Então, o que nós precisamos é disso, precisamos assegurar realmente que essa distribuição desses alguns milhões, que não são tantos, né, são 14 milhões que nós devemos receber do mecanismo COVAX-Gavi, agora em fevereiro, também sejam distribuídos de maneira, digamos, equânime, né, de acordo com a proporcionalidade de população. Então, eu queria fazer só um rápido comentário, Emília, porque ninguém perguntou, mas é uma pergunta que está entalado em todo mundo que eu sei, é a questão, e eu faço questão de deixar o que eu penso e o que eu sei que estou falando em nome de vários empresários com quem eu já conversei, que fiquei até muito feliz de ouvi-los,
que é a questão que foi aventada da compra pela iniciativa privada de vacinas. Isso é uma coisa contra a qual nós nos colocamos de maneira absoluta, veemente e claríssima. Isto é absolutamente, seria intolerável no momento em que nós estamos no Brasil, né? E eu tive uma oportunidade de ter uma discussão com o Dr. Paulo Chapchap, que é o superintendente do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele foi, inclusive, muito mais radical do que eu, o Paulo, e o Paulo disse, se houvesse os 33 milhões que andam dizendo por aí de doses da vacina AstraZeneca, eu não hesitaria, compraria hoje 100 milhões de dólares, é mole para a gente, e entregaríamos tudo ao PNI. Então, assim, não tem o menor sentido de se pensar nisso nesse momento do Brasil. Esse é o momento em que a iniciativa privada tem que trabalhar e nos ajudar a fazer a logística de vacinação em massa no Brasil, com todas as alternativas, como Deusmar deu uma ideia, e eu estou de acordo, quer dizer, com a estrutura que hoje existe no Brasil, que pode acelerar esse processo de vacinação. Muito obrigada. Perfeito. O Dr. Paulo Chapchap, inclusive, esteve conosco no final do ano passado, também mencionou esse mesmo posicionamento aqui no LIDE Ceará. Deusmar, Beto, gostariam de fazer alguma colocação? Eu posso seguir aqui para o... Eu só queria agradecer, espetacular, muito obrigado, doutor Margarete, Marcos Mendes. A gente fica ainda com as dúvidas, mas muito mais confiante no futuro melhor, quando a doutora Margarete afirma e coloca-se com uma dose elevada de otimismo de que até junho, julho, já disse que é antes de setembro, então eu estou acreditando que seja antes de setembro, doutor. Se vocês ajudarem, pode ser. Se vocês ajudarem, pode Não, ser. Mas nós queremos ajudar e sem cobrar nada, pelo amor de Deus, daí é de graça, vamos colocar, nós temos 6 mil farmacêuticos para colocar à disposição, né? E o Marcos foi categórico, não tem jeito, não é iniciativa privada, né, Marcos? Se fosse, quando tem um dono, precisa ter um dono para poder administrar e não ter tanto desperdício. Enquanto for do jeito que está aí, com verbas e mais verbas parlamentares, você pagar para eleger uma pessoa, coisa mais interessante, a gente paga para o pessoal ser eleito, né? É incompreensível, mas tudo bem. Vamos ver o que acontece. Muito obrigado aos dois, espetacular por ter aceito nosso convite. Beto? Bom, é a mesma coisa, eu vou repetir as palavras do Deusmar. Eu fico muito feliz com tudo que escutei, pelo lado da economia do Marcos Mendes, nós vamos ficar mais precavidos, mais vigilantes e tocando um pouco mais no assunto com os nossos deputados e senadores, que a gente tem que avançar, né? É uma coisa que o Brasil tem que superar. No lado da doutora Margarete, eu fico muito feliz, eu tenho certeza absoluta que amanhã a Bolsa vai bombar, só com essas notícias que nós ouvimos aqui, essa expectativa de 70%, 80% da população vacinada. Fico muito feliz. Eu quero agradecer a você, Emília, principalmente, por conseguir atrair pessoas tão importantes aqui para a nossa sociedade de Fortaleza, com tantas coisas importantes para nos revelar. Obrigado. É o nosso grupo aqui que atrai essas pessoas relevantes que nós temos que reconhecer no nosso país. Mas eu vou pedir ainda, o Mauro ainda me pediu aqui para fazer mais uma pergunta da imprensa. Mais uma, Emília, por favor, para a gente encerrar. Bem rapidinho, doutora Margarete, a Carolina Mesquita, nossa colega do Sistema Verdes Mares, falou que o Ceará tem alguns indicadores que têm apresentado resultados de recuperação mais rápido que outros estados. Em paralelo, o governo aqui do estado tem apostado em medidas mais restritivas para conter essa segunda onda e evitar retrocesso. A senhora acredita que dentro desse cenário brasileiro de dificuldade, ainda assim, o Ceará consegue sair mais rapidamente da atual crise dessa forma? Eu vou acrescentar ainda um final aqui para a doutora Margarete. Eu queria que depois dessa pergunta, doutora Margarete, a senhora respondesse, falasse, eu já ouvi a resposta da senhora em outra ocasião, mas falasse sobre qual o maior celeiro do coronavírus no mundo e nos deixasse um alerta sobre o uso de máscaras, sobre o protocolo. Existe uma vilanização aí do turismo, dos restaurantes, e que nós somos, assim, defensores desses setores. Nós sabemos que não são os garçons,
nem os cozinheiros, nem as pessoas que estão trabalhando ali, protegidas com máscara, com face shield, que passa o coronavírus. E muitas vezes as pessoas, seja no lugar fechado ou local aberto, não fazem uso de máscaras e aí o vírus acaba chegando. Então, eu queria que a senhora, depois da pergunta do Mauro, deixasse essas duas informações sobre onde está o maior celeiro do coronavírus no mundo e também uma advertência aí sobre os nossos protocolos de segurança para a gente concluir. Seu áudio, Olha, Mauro, sobre a situação do Ceará, quer dizer, eu não sei exatamente, né? Eu não conheço os detalhes da situação do Ceará para lhe responder dessa maneira, mas eu acho que administrativamente a medida restritiva foi correta, até porque a situação daí, a pressão sobre o sistema de saúde no Ceará está muito grande. Eu sei que a taxa de ocupação de leitos está muito grande, então, assim, não é só na capital Fortaleza, em algumas cidades próximas daí. Então, assim, eu acho que isso é importante, sem dúvida nenhuma. A outra questão que a Emília pergunta, quer dizer, eu acho que o Brasil tem que ter a consciência de que nós estamos diante de uma epidemia que não será a última, né? E nós corremos risco, sim. O maior celeiro de coronavírus do mundo não é a China, não, é a nossa Amazônia. Se nós continuarmos a devastar a nossa Amazônia como nós estamos fazendo e não entendermos que a floresta em pé é um bem que nós temos que preservar e parar de devastar, fazer pasto, plantar em soja, ou sei lá o que estão plantando lá, mas, enfim, parar, sobretudo, de fazer pasto na Amazônia e tirar a madeira, né, nós podemos ter uma epidemia nascendo no Brasil. Né, uma epidemia de grandes proporções nascendo no Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? A Amazônia tem toda uma ecologia, digamos assim, ambiental, que lhe é muito característica. Né? Então, assim, eu acho que nós temos que pensar isso muito bem. E, finalmente, Emília, não há dúvida de que mesmo que nós consigamos uma imunidade comunitária desejável, interceptando o número de doenças, e o número de doença grave e o número de morte, nenhuma vacina hoje existente no mundo é capaz de interceptar a transmissão, nenhuma delas. Tá? Então, nós vamos conter morte, vamos conter internação, vamos diminuir o número de doentes, mas nós só vamos interceptar a transmissão com alta cobertura vacinal e manutenção de hábitos que têm que ser incorporados nos nossos hábitos. Então, por exemplo, eu costumo brincar, Emília, que toda vez que a gente for viajar, quando nós voltarmos a poder, né, faz parte do nosso necessaire, escova de dente, pasta de dente e as máscaras. E isso fará parte ainda por um bom tempo de nossas vidas. Ou eu devolvo a pergunta para os senhores. Quem de vocês teria coragem hoje de embarcar num navio, num avião, num BRT, num barco, num trem, né, sem uma proteção? Mesmo sendo uma primeira classe, quem de vocês teria coragem de fazer isso hoje? Acho difícil que uma pessoa minimamente inteligente não fizesse esse gesto aqui, né? Estou mostrando que a minha máscara está aqui ao meu lado para eu poder sair daqui a pouco do consultório, onde eu ainda estou até essa hora. Tá bom? É isso. Muito bom. Só tenho a agradecer. Foi, eu acho que uma aula que nós tivemos aqui. Parabéns, Marcos Mendes. Nós continuamos acompanhando aí as suas propostas tão claras, tão mais seguras para a nossa economia. Doutora Margarete, é uma grande honra acompanhar o seu trajeto por toda a sua história na ciência e da Fiocruz e no Brasil. Muito obrigada a todos. Boa noite, Deusmar, Beto, Mauro. Boa noite a todos os nossos filiados que estiveram até aqui conosco e também o grupo da imprensa. Até mais.